isto aqui, depois é ela que tem que distribuir.
Olha, posso ficar com uma caneta destas? Essas tais que eu trouxe. Essas tais que eu trouxe. Ou tu ficar aqui e eu fico com a minha? Nada, claro.
Ora, muito boa tarde. Vamos dar início a esta tomada de posse. Começo por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que não está presente, mas penso que poderá chegar entretanto, excelentíssima Senhora Presidente da Junta, excelentíssimas Senhoras e Senhores eleitos, excelentíssimos representantes das instituições e associações aqui presentes, excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes da Junta aqui presentes, caros arcoselenses, caros amigos. Cumpre-me a nobre tarefa de instalar a nova Assembleia de Freguesia de Arcozelo. Assim, e no seguimento do apuramento dos resultados eleitorais do passado dia 26 de setembro, foram eleitos para a Assembleia de Freguesia de Arcozelo 8 membros do Partido Socialista e 5 membros da coligação Aliança Democrática, num total de 13 elementos. Conforme prevê o número 2 do artigo 8º da Lei das Autarquias Locais, Lei 169/99 de 18 de setembro, a instalação da nova Assembleia de Freguesia deve acontecer até ao 20º dia posterior ao apuramento definitivo dos resultados eleitorais, o que se cumpre neste primeiro momento de instalação da Assembleia de Freguesia. Antes de passar ao momento propriamente dito da tomada de posse dos eleitos, queria deixar uma palavra de agradecimento aos membros da Assembleia de Freguesia que terminam agora o mandato, pela disponibilidade de fazerem parte da vida ativa da freguesia, contribuindo para a melhoria das condições da nossa comunidade através de debate de ideias ao longo destes últimos 4 anos. Quero também agradecer ao Executivo da Junta de Freguesia, liderado pela nossa Presidente Maria Adelina Pereira, que desde o início do mandato, que agora termina, foi capaz de unir os fregueses em prol da vivência em comunidade. Reconheço o excelente trabalho desenvolvido e as sementes que foram deixadas para, no futuro muito próximo, assistirmos à obra feita, que há décadas se promete, como é o caso do posto da GNR de Arcozelo e do edifício para instalar a Junta de Freguesia, libertando o atual espaço para o Centro Social de São Miguel, que há muito carece de mais espaço físico. Posto isto, e de seguida, iniciarei então a chamada dos eleitos para que tomem posse nesta Assembleia. Pelo Partido Socialista, Maria Adelina Gomes Guedes Pereira. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. A seguir pela Aliança Democrática, Vasco António de Castro Bezerra. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pelo Partido Socialista, Maria Cacilda Guedes da Silva Lopes. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Pelo Partido Socialista, Tónio João de Oliveira Pereira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela Aliança Democrática, Paulo Renato de Oliveira Capela Vieira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pelo Partido Socialista, Maria Armanda de Freitas Couto. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei as funções que me são confiadas. Pela Aliança Democrática, Carla Cristina Mendes dos Santos. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pelo Partido Socialista, Joaquim Jorge Moreira Leite. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pelo Partido Socialista, Eduardo Miguel Sabino Guedes Barroco de Melo. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela Aliança Democrática, Rui Paulo Fidalgo Lages. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pelo Partido Socialista, Ana Isabel Vieira Nobre Joaquim, que não está presente, justificou a falta porque a falta por motivos profissionais não pôde comparecer. No entanto, tomará posse na próxima sessão da Assembleia de Freguesia. De seguida, pelo Partido Socialista, José Miguel Duarte Oliveira Gomes, que sou eu. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
De seguida, pela Aliança Democrática, Manuel Joaquim Santos Oliveira. Manuel José Santos Oliveira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Estando a tomada de posse feita dos eleitos, com exceção de um que não está presente, vou eleger o eleito Tony John de Oliveira Pereira de acordo com o número 2 do artigo 8º da Lei das Autarquias Locais, para subscrever a ata que vou passar a ler. Ata avulsa da instalação da Assembleia de Freguesia. Aos 14 dias do mês de outubro do ano 2021, nesta freguesia de Arcozelo e no edifício do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, na rua Padre Joaquim Ribeiro da Silva, onde se encontra o Sr. José Miguel Duarte Oliveira Gomes, Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, compareceram pessoalmente para, de conformidade com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 8º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, se proceder à instalação da Assembleia de Freguesia de Arcozelo do município de Vila Nova de Gaia para o quadriênio de 2021 a 2025. Os cidadãos, a seguir identificados, tendo sido escolhido por aquele Presidente instalador, nos termos do número 2 daquele artigo 8º, para redigir e subscrever esta ata, o cidadão também eleito, Tony John de Oliveira Pereira, casado, de 43 anos de idade, gestor comercial, residente na rua Missionários Claretianos, número 129, Redes Chão A, da União de Freguesias de Cerzé de Porosinho e portador do cartão de cidadão número 112-65468, com validade até 7 de janeiro de 2029. Presentes pelo Partido Socialista, a Sra. Maria Adelina Gomes Guedes Pereira, casada, de 69 anos de idade, professora aposentada, residente na Rua das Grades Verdes, número 609, desta freguesia e portadora do cartão de cidadão 027-06899, com validade até 7 de fevereiro de 2030. Maria Cacilda Guedes da Silva Lopes, divorciada, de 69 anos, reformada, residente na Rua Boa Vista da Estrada, número 571, desta freguesia e portadora do cartão de cidadão 019-39164, com validade até 11 de julho de 2029. Tony John de Oliveira Pereira, casado, de 43 anos de idade, gestor comercial, residente na Rua Missionários Claretianos, número 129, Região A, da União de Freguesias de Cerzede e Porosinho, e portador do cartão de cidadão número 112-65468, com validade até 7 de janeiro de 2029. Maria Armanda de Freitas Couto, casada, de 62 anos de idade, economista, residente na Rua Maria Adelaide, número 844, desta freguesia, e portadora do cartão de cidadão número 037-08837, com validade até 24 de setembro de 2030. Joaquim Jorge Moreira Leite, casado, de 49 anos de idade, administrativo do Departamento Financeiro, residente na Rua Eduardo Madeira, número 178, desta freguesia, e portador do cartão de cidadão número 099-26101, com validade até 6 de julho de 2022. Eduardo Miguel Sabino Guedes Barroco de Melo, casado, de 33 anos de idade, investigador, residente na Rua Dom Henrique de Sernache, número 490, segundo andar esquerdo, do Concelho de Vila Nova de Gaia, e portador do cartão de cidadão número 133-59175, com validade até 21 de outubro de 2029. José Miguel Duarte de Oliveira Gomes, casado, de 45 anos de idade, contabilista certificado, residente na Praceta João Paulo II, número 155 desta freguesia, e portador do cartão de cidadão número 108-46927, com validade até 18 de outubro de 2028. Pela lista da coligação Aliança Democrática, partidos PSD e CDS-PP, o Sr. Vasco António de Castro Bezerra, casado, de 46 anos de idade, arquiteto, residente da Rua São Miguel, número 1305, desta freguesia, e portador do cartão de cidadão 106-07435,
com validade de 5 de março de 2030. Paulo Renato de Oliveira Capela Vieira, casado, 53 anos de idade, gestor de clientes, residente na Rua Velha da Tapada, número 16, segundo andar esquerdo, da União de Freguesias de Cerzedo e Pozinho, e portador do cartão de cidadão número 081-69469, com validade até 21 do mês de fevereiro de 2022. Carla Cristina Mendes dos Santos, casada, de 48 anos de idade, técnica de recursos humanos, residente na Rua Nova de Sobreiro, número 268, segundo andar esquerdo, bloco 4, desta freguesia, e portadora do cartão de cidadão 100244542, válido até 7 de agosto de 2030. Rui Paulo Fidalgo Lages, casado, 55 anos de idade, professor, residente na Rua Rio do Val, número 986, segundo andar esquerdo, desta freguesia, portador do cartão de cidadão número 07693434, válido até 4 de fevereiro de 2030. Manuel José Santos Oliveira, casado, de 29 anos de idade, engenheiro eletrotécnico, residente na Rua do Val, número 267, primeiro andar à frente, desta freguesia, portador do cartão de cidadão 14147996, com validade até 2 de abril de 2022, que foram eleitos para aquele órgão da freguesia por sufrágio universal e direto, em ato realizado no passado 26 de setembro do ano de 2021. Foi igualmente eleito pelo Partido Socialista a senhora Ana Isabel Vieira Nobre Joaquim, casada, de 41 anos de idade, médica, residente na Rua Rio do Val, número 526, terceiro andar A, desta freguesia, portador do cartão de cidadão número 11687284, com validade até 21 de março de 2031, tendo faltado justificadamente, a legitimação e a verificação da sua identidade será realizada na próxima reunião da Assembleia de Freguesia. Verificada que foi a identidade e a legitimidade de cada um dos aludidos membros presentes, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia cessante declarou-os investidos nas suas funções, considerando instalada a Assembleia de Freguesia, que vai funcionar no próximo quadriênio, podendo, consequentemente, entrar em atividade logo que iniciado o respectivo quadriênio. Para constar e devidos efeitos, celebrou a presente ata, que foi redigida por Tónio João de Oliveira Pereira, por efeito designado, a qual, após ter sido lida em voz alta presente na presença simultânea de todos os intervenientes e aprovada, vai por eles ser assinada. Acabamos então de assistir à posse dos membros. A Assembleia de Freguesia neste momento está constituída. Vamos passar então agora a um segundo momento desta sessão que se vai realizar logo agora de seguida, que se trata da primeira reunião da Assembleia de Freguesia. Para isso, convido a Sra. Presidente Maria Adelina Pereira para ocupar o meu lugar, por ser a pessoa mais votada, por ser a primeira pessoa mais votada da lista. Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à primeira reunião desta Assembleia, que tem 3 pontos e vamos começar pelo primeiro ponto, que é, de facto, a eleição dos vogais da Junta de Freguesia. Assim, eu iria propor os vogais escolhidos por mim, que é Maria Cacilda Guedes da Silva Lopes, Tónio João de Oliveira Pereira, Maria Armanda Freitas Couto e Joaquim Jorge Moreira Leite. No seguimento do número 2 do artigo 9º da Lei das Autarquias Locais, eu sugiro que há a hipótese de ser uma votação nominal ou por lista. Eu sugeria que fosse por lista. Gostaria de perguntar se algum dos elementos dos membros eleitos da Assembleia vota contra. Pode ser por lista. Alguém vota contra? Então, iremos votar por lista. Esta lista passará a ser a lista A e todos virão, então, votar. Tony, podes fazer o favor? A urna.
Portanto, também tenho. Pelo Partido Socialista, Maria Adelina Pereira. É? Pela Aliança Democrática, Vasco António de Castro Bezerra. Pelo Partido Socialista, Maria Cacilda Guedes da Silva Lopes. Mas pequenino. É saber que eu ajudo. Pelo Partido Socialista, Tony João de Oliveira. Fazia só a chamada de atenção, quem quisesse votar, tem aqui uma câmara de voto aqui, deste lado, para ter mais privacidade, se assim o pretenderem. Pela Aliança Democrática, Paulo Renato de Oliveira Capela Vieira. Pelo Partido Socialista, Maria Armanda. Pela Aliança Democrática, Carla Cristina Mendes dos Santos. Pelo Partido Socialista, Joaquim Jorge Moreira Leite. Pelo Partido Socialista, Eduardo Miguel Sabino Guedes Barroco de Mel. Pela Aliança Democrática, Rui Paulo Fidalgo Lages. Isso é pequenino, buraco. Pelo Partido Socialista, José Miguel Duarte de Oliveira Gomes. Pela Aliança Democrática, Manuel José Santos Oliveira. Vamos proceder à contagem dos votos. Aqui está. Aqui está. Está. Voto em branco. Voto em branco.
está. Voto em branco. Está. Está. Voto em branco. Está. Voto em branco. Estão 7, foi aprovada com 7 contra 5 em branco, não é? 7. Aprovada por 7 e 5 em branco. Assim sendo, chamo o Executivo Maria Cacilda Guedes da Silva Lopes, Tony João de Oliveira Pereira, Maria Armanda de Freitas Couto e o Joaquim Jorge Moreira Leite. De seguida, vou chamar... Tony, tira-me aqui, isto aqui, fica-me aqui à minha frente. Uma vez que saíram estes 5 da Assembleia, vou chamar agora para tomar posse os 5 que saem da lista. Maria Isabel da Silva Santos Fortuna. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fernando Alberto Maia Oliveira. Portanto, tomará posse depois na próxima Assembleia. Alexandre Manuel Couto e Silva. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Libânia Faria Monteiro da Silva. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Maria de Fátima Teixeira Moreira dos Santos.
Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. De seguida, iremos passar ao terceiro ponto, que é a eleição do Presidente e do primeiro e segundo secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia. Assim, o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, nós iremos propor José Miguel Duarte de Oliveira Gomes. Primeiro secretária, Maria Isabel da Silva Santos Fortuna. E a segunda secretária, Libânia Faria Monteiro da Silva. Iremos voltar a pôr como lista, se não houver nada em contrário, e, portanto, iremos proceder à votação. Concordam? Iremos voltar a votar. Portanto, iremos proceder à votação novamente. Ora, vou começar eu. Hã? Estou primeiro. Não, deixa eu ver. Mas são todos. Sei, pois é isso. Vasco António de Castro Bezerra. Paulo Renato de Oliveira Capela Vieira. Carla Cristina Mendes dos Santos. Eduardo Miguel Sabino Guedes Barroco de Melo. Rui Paulo Fidalgo Lages. José Miguel Duarte de Oliveira Gomes. Manuel José Santos Oliveira.
Maria Isabel da Silva Santos Fortuna. Fernando não está. Alexandre Manuel Couto e Silva. Libânia Faria Monteiro da Silva. Maria de Fátima Teixeira Moreira dos Santos. Feita a votação, vamos proceder à contagem dos votos. Está. Voto em branco. Voto em branco. Lista A. Lista A. Lista A. Voto em branco. Voto em branco. Voto em branco. Lista A. Lista A. Tem 6. 5 votos em branco. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5. 6, 5. 6, 5. Portanto, já temos a mesa da Assembleia de Freguesia eleita e convido o Sr. Presidente da Assembleia a vir aqui a tomar o seu lugar para dirigir umas palavras à Assembleia. José Miguel Duarte Oliveira é o novo Presidente da Assembleia de Freguesia. Obrigado, Sr. Presidente. Eu agora vou chamar os meus colegas de mesa, a Isabel Fortuna e a Libânia Silva. Ora, muito bem. Está a mesa agora devidamente composta e bem composta, com duas senhoras, por isso estou bem acompanhado para os próximos 4 anos. No entanto, queria desde já agradecer à Sra. Presidente da Junta e respectivo Executivo e agradeço a disponibilidade da Maria Isabel Fortuna e da Libânia Silva para me acompanharem nas tarefas da mesa da Assembleia de Freguesia.
Cumprimento também todos os deputados presentes desta Assembleia de Freguesia e os demais que aqui estarão presentes. Senhora Presidente da Junta, é hora de concretizar o proposto no manifesto eleitoral. Reconheço na sua pessoa a seriedade e a competência para cumprir o que promete. Somos testemunhas do que prometeu e cumpriu no mandato anterior. Tem pela frente o desafio de transformar a freguesia para lhe dar a nobreza de uma vila, com os equipamentos necessários para servir os arcoselenses, concentrados num único local que será o novo centro cívico da freguesia. A escolha da nossa freguesia para residir tem sido uma realidade. Dispomos de uma boa qualidade de vida, as ladies sessions, o cúpula, os eventos jazz, as nossas praias e os passadiços são alguns exemplos do que podemos usufruir muito perto de casa. O programa que apresentou para este mandato é ambicioso, mas com a humildade que a caracteriza, conseguirá fazer obra e projetar outra, para que num futuro próximo haja condições de dar continuidade a um projeto de desenvolvimento da freguesia. Os resultados eleitorais do passado dia 26 de setembro são esclarecedores no que respeita à confiança dos arcoselenses na Junta de Freguesia. Hoje, sabemos mais do que há 4 anos. A nossa comunidade ansiava por uma boa mudança, demonstraram-no em 2017 e voltaram a participar de forma ativa nestas eleições autárquicas para que o número de membros do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia fosse maior do que foi no mandato anterior. Com esta demonstração de confiança, tenho certeza absoluta que continuará dedicada a Arcozelo de corpo e alma. Termino desejando-lhe as maiores felicidades para que, juntamente com a sua equipa, consigam, uma vez mais, mostrar que a vida política também é feita por pessoas sérias e honestas. Um bem-aja. Agora, de seguida, vou passar a palavra à Sra. Presidente da Junta para poder fazer uma intervenção. Esta coisa funciona. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Junta, Senhor Diretor do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, nosso anfitrião, a quem aproveito para agradecer a amável cedência deste espaço, senhores representantes das empresas e de todas as entidades ou instituições aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, às pessoas que estão aqui da comunicação social, muito obrigado pela vossa presença. Quando há 4 anos decidi entrar nesta aventura, vim cheia de sonhos e com uma desmedida motivação para mudar Arcozelo. Formei uma equipa que comungava os mesmos ideais e vencemos. Foi um trabalho exigente, mas muito gratificante pela realização das obras e pelo carinho e reconhecimento dos arcoselenses pelo esforço desenvolvido. Mexemos Arcozelo. Realizamos e colaboramos em eventos que motivaram o encontro, o convívio e o bem-estar dos arcoselenses, com destaque para o Cúpula e para o Z-Festival. Fizemos obra, alcatroámos ruas, reabilitámos jardins, demos apoio a muitas famílias antes e durante a pandemia, fizemos pequenos arranjos nas ruas e passeios e, sobretudo, animados com um espírito reformista, procuramos introduzir melhoramentos inovadores que visaram dotar a nossa terra das estruturas capazes de melhorar a nossa qualidade de vida. Passado este primeiro mandato, sinto que, como diz o poeta, o sonho comanda a vida e sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Nós sonhamos e o nosso mundo vai avançando com trabalho, empenho e muita persistência. Neste momento, quero agradecer aos arcoselenses que voltaram a confiar nesta equipa
para dar continuidade ao trabalho iniciado, o que nos traz uma responsabilidade acrescida, pois pretendemos ser dignos desta confiança. Saúdo de igual modo todos aqueles que não votaram nesta maioria, respeitando a sua opção e assegurando que serei a Presidente de todos os arcoselenses. Um agradecimento especial à minha equipa, e quando falo na minha equipa, também se estende ao Presidente da Assembleia e aos secretários. Aproveito para agradecer ao Fernando Oliveira, que por acaso não está cá, por todos os contributos que deu a este Executivo e ao nosso projeto e que por motivos profissionais tem de abandonar o Executivo. Agradeço ainda a todos os membros da lista que sempre estiveram disponíveis e que desde a primeira hora abraçaram com carinho e empenho este projeto. O meu muito obrigada. À minha família, marido, filhos, genro e netos, e agora já são netos, há 4 anos era 1, já são 3, que têm dado em todas as minhas, que me têm apoiado em todas as minhas escolhas, pela compreensão que têm demonstrado nas minhas ausências. Queria ainda agradecer ao Partido Socialista, na pessoa do seu Presidente, Engenheiro Patrocínio Azevedo, e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, por todo o apoio que deram a esta minha recandidatura. Alguns dos sonhos já foram concretizados, graças à colaboração e ao grande apoio da Câmara e à muita persistência deste Executivo. Dentro destes sonhos estiveram as obras e ações realizadas no último mandato. Mesmo em tempo de pandemia, não ficámos parados. O Master Plan foi sempre sendo desenvolvido por uma excelente equipa de técnicos da Câmara que, de uma forma entusiasta, foi executando os projetos de construção da nova Junta da Freguesia e da GNR, que se encontra numa fase de conclusão. Queremos iniciar o mais brevemente possível a construção do edifício da Junta para podermos finalmente entregar ao Centro Social as salas que ocupamos para que possam reconstruir e ampliar o edifício de modo a oferecer melhores condições aos seus utentes. O prolongamento da Avenida João Paulo II com ligação ao Espírito Santo é mais uma proposta deste plano para permitir o desenvolvimento de novos espaços verdes, como a reabilitação do parque de manutenção e a continuação da Ribeira do Espírito Santo. Este plano irá envolver a zona turística junto à Alameda, Padre José Ferreira Branco, Parque das Merendas e a construção do auditório. Continuamos a requalificação de algumas ruas que por toda a freguesia se encontram em bastante mau estado. Pretendemos lutar para a requalificação da estrada EN1 15 Porto Espinho e a Rua Nova de Vilhachá, Rua do Eirado, 2 vias importantes com um tráfego bastante intenso e que atravessam a freguesia, tendo o piso muito degradado e sem mobilidade pedestre. Este mandato pautou-se pela proximidade, estabelecendo contactos com a população na rua, na junta e onde solicitavam a nossa presença. Queremos continuar a manter esta interação entre a junta e a comunidade, para podermos ajudar e apoiar nas necessidades de todos e de cada um. Iremos continuar o nosso trabalho de colaboração e apoio às escolas, às associações e instituições. Criámos a Academia das Artes, que é já um espaço de aprendizagem e de encontro para muitos arcoselenses das mais diferentes faixas etárias. O projeto Ecozelo, que permitiu a reabilitação das estufas e que deu possibilidade a muitas pessoas de terem um pouco de terreno para fazer uma pequena horta, é outro compromisso assumido e que foi cumprido. Vamos continuar a intervir e a acompanhar as obras no caminho de ferro, nas passagens de nível de Miramar, Granja e Aguda, no sentido de contribuir para que as mesas sejam feitas a contento da comunidade. Ainda em Miramar, estamos a participar no estudo urbanístico da Avenida Vasco da Gama e temos vindo a acompanhar a reabilitação da oficina Oliveira Ferreira.
Caros arcoselenses, estes são alguns dos propósitos da missão que hoje recomeça. Estamos disponíveis para o exercício democrático, verdadeiro e transparente, para sermos fiscalizados e incentivados no exercício das funções autárquicas. Somos uma equipa dinâmica e multifacetada, que está empenhada em continuar com o trabalho exigente que iniciamos, indo ao encontro das expectativas e anseios desta comunidade. A vossa confiança, agora renovada, não será defraudada. Sabemos das dificuldades e desafios que vamos ter pela frente, mas acredito na determinação, na vontade e nas qualidades de trabalho desta equipa. Senhor Presidente da Câmara e toda a sua equipa, Arcozelo precisa de apoio para que o Master Plan seja uma realidade. Penso que neste momento estão reunidas as condições para prosseguirmos a parceria eficaz e eficiente entre a freguesia e o município, na realização das obras que há muito são esperadas. A nossa disponibilidade e empenho para melhorar a qualidade de vida dos arcoselenses é absoluta, como é absoluta a minha convicção de que a realização do programa que nos propomos aportará uma melhoria significativa do sentimento de bem-estar e prosperidade ao nosso futuro coletivo. Viva Arcozelo, viva Gaia! Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra à Assembleia. Não sei se os representantes dos partidos com representação na Assembleia de Freguesia se querem fazer alguma intervenção. Penso que não. Mais alguém, Sr. Presidente da Câmara? Não sei se quer fazer alguma intervenção. Sim. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para poder fazer uma intervenção. Senhor Presidente da Assembleia, Senhora Presidente da Junta, estimados eleitos, apenas uma palavra de agradecimento pelo convite. Eu sei que sou convidado e me deixam sempre um papelinho na cadeira que de um lado sinaliza o nome, o lugar que devo ocupar, e do outro lado está totalmente em branco, presumindo eu que isso signifique que, trazendo a caneta, possa anotar as reivindicações que são transportadas pelo discurso, sendo certo que depois tenho o hábito de receber o discurso em jeito de documento histórico no meu e-mail. E por isso agradeço muito o convite e quero felicitar todos aqueles que foram eleitos. Eu digo, e não é com hipocrisia, porque já estive em posição em que fiz parte dos que foram eleitos em menor número. E digo de forma sentida que depois do ato eleitoral ser eleito é uma honra. É um enorme motivo de orgulho e é também uma enorme responsabilidade. Porque nós, quando exercemos as funções, aquilo que nos marca, aquilo que nós deixamos como resultado do nosso trabalho, é aquilo que fazemos depois de ser eleitos e não o número de votos que transportamos connosco. Podemos ter uma vitória muito significativa e depois ter um logro. Ou podemos ter tido um resultado pequeno e ter um desempenho muito significativo. Eu bem sei que este raciocínio ainda é um raciocínio muito típico dos países do norte da Europa, onde a democracia já se foi aperfeiçoando ao mesmo tempo que se fazia o processo de desenvolvimento sustentável. Mas sei também que nós temos que passar rapidamente da ideia da oposição para a ideia da posição.
na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal, o que há é um conjunto de diferentes posições. Não estamos divididos entre o governo da freguesia, o governo do município e, do outro lado, a oposição. Até porque isso leva-nos a uma divisão maniqueísta entre aqueles que estão a fazer e aqueles que estão contra. E, em bom rigor, na maior parte dos casos, salvo a discussão política que é necessário fazer, aqueles que estão na oposição, se por acaso estivessem a gerir a estrutura, seja ela qual for, em 80% faziam igual. Optariam pelas mesmas ruas para asfaltar. Optariam pelas mesmas prioridades para fazer. Não é na opção que nós nos distinguimos, porque, em bom rigor, nas estruturas locais, nós sabemos todos e temos relativamente consensualizado aquilo que queremos fazer. É na capacidade de gerar as energias para que as coisas aconteçam. Na capacidade de gerar as energias localmente, juntando as instituições, juntando, entre aspas, as elites capazes de saírem de casa e de se mobilizarem para trabalhar, e por isso são absolutamente respeitáveis, fazendo um trabalho de rede com a própria Câmara Municipal e tendo a noção de que a sufraguidão acaba por ser má conselheira. E aquilo que nós optámos por fazer foi, como disse muito bem a senhora Presidente da Junta, agora reeleita, aquilo que optámos por fazer foi não alinhar em remendos ou não alinhar em fogo fato para pessoa ver, para eleitor ver. E em vez de começar a fazer aquilo que às vezes acontece, quando na nossa pequena casa, construída com muita dificuldade, vem um filho e precisamos de mais um quarto e abarracamos mais um bocadinho. Vem outro filho e precisamos de outro quarto e agora de uma sala maior e criamos mais um anexo e um barraquinho ao lado. Em vez disso, em vez de abarracar a freguesia, aquilo que nós fizemos foi olhar para a freguesia como um todo e construir este documento a que chamamos pomposamente o Master Plan, documento liderado pela engenheira Teresa Barbosa, aqui presente, e que, no fundo, não é mais do que um documento organizador de grande parte do trabalho que temos pela frente, mas que sabemos que, não podendo fazer tudo de uma vez, fazemos por etapas, porque na vida as coisas constroem-se por etapas. À exceção daqueles que já nascem ricos, daqueles que enriquecem rapidamente, ou daqueles a quem sai a lotaria, nós todos na vida vamos construindo gradualmente o nosso processo. Compramos o carro a prestações, compramos a casa e pedimos empréstimo ao banco e vamos fazendo este contínuo que nos cria, por um lado, a motivação de trabalhar todos os dias, mas nos cria também o orgulho, o sentimento de pertença de que aquilo que obtivemos foi graças ao nosso trabalho, ao nosso suor. E isso valoriza as coisas. Eu não me esqueço de um amigo do meu pai que dizia muitas vezes que ao fim de semana punha os filhos a ajudar a trabalhar lá na feitura do cimento e não sei o que para a casa que estava a fazer, e eles sendo menores e estando a estudar, ele dizia: eu só os ponho ao fim de semana a trabalhar um bocadinho para quando eles forem grandes se lembrarem que também participaram nesta obra e sentirem isto como deles e não como uma herança, mas também como uma coisa que é deles verdadeiramente. E por isso acho que foi muito inteligente da parte da Junta de Freguesia optar por esta estratégia. Não é fácil aceitar esta estratégia, porque normalmente as pessoas querem coisas rápidas. Estamos habituados a fazer nascer as coisas como se fosse um post do Facebook, essa arma de arremesso que hoje está ao dispor de todos nós, das pessoas normais e das pessoas anormais, que o utilizam para fins que são igualmente anormais e que o utilizam com objetivos que também são anormais. Mas aquilo que verdadeiramente importa é que nós saibamos que a cada dia construímos um futuro conjuntamente, que não há recursos nem há maneira de fazermos sair a lotaria na Câmara Municipal ou na Junta de Freguesia para, num clique, resolver
tudo de uma vez. E que, por outro lado, nós não somos uma empresa. Numa empresa, e há aqui empresários, numa empresa nós sabemos muito bem que o dono pega no telefone, liga à papelaria, manda vir resmas de papel e faz logo a transferência bancária. E quando é preciso pintar, telefona ao empreiteiro amigo e manda pintar a empresa. E quando é preciso reabilitar, telefona ao empreiteiro amigo, se calhar pede 2 ou 3 orçamentos e manda fazer na semana seguinte. Nas autarquias, criou-se uma ideia absurda, falsa, generalizadamente falsa, de que é preciso muitos mecanismos de controlo, muitos prazos, muitos tempos, muitos concursos públicos, muitas etapas, muita processualidade administrativa. E isso faz com que uma coisa que parece óbvia, arranjar um telhado, construir um edifício, leve mais tempo, e notem bem que isto não é exagero, é a pura verdade. Levem mais tempo, do ponto de vista administrativo, entre o lançamento do projeto e a sua adjudicação, do que a obra em si mesmo. São raras as obras, e têm que ser muito grandes, em que demora mais a obra do que o procedimento. E por isso é preciso ter esta noção. A sufraguidão tem que ser travada também em nome da decência, em nome da obrigação de cumprimento das regras. Pelo menos enquanto tivermos um país em que o Estado Central, desde há muitos anos, incluindo os anos atuais, acha que quanto mais burocracia houver, mais transparência há. Eu acho que quanto mais burocracia há, mais inferniza a vida das pessoas e não me parece que ganhamos muito em transparência. Mas esse também é um ensinamento que o povo tem que começar a perfilhar. Porque a ideia de que são todos corruptos, a ideia de que são todos uns aldrabilhas, de que é preciso muitas leis e muita burocracia e muita coisa para fiscalizar tudo e mais alguma coisa, é uma ideia que depois reverte contra o próprio povo. A simplicidade dos procedimentos que nós encontramos nos países nórdicos é compatível com a transparência e o rigor. É nos países onde a simplicidade dos procedimentos melhor se operacionaliza que nós temos menos corrupção. Quem quer inventar etapas sobre etapas, leis sobre leis, volumes intermináveis de legislação que muitas vezes se contradiz no mesmo volume em vários decretos, apenas está a fazer penar a vida das autarquias. E por isso, às vezes, queremos muito avançar, mas respeitamos as regras, estando contra elas. Mas respeitamos as regras. Estamos contra elas e lutamos para a sua alteração, percebendo que às vezes estamos a entrar num caminho de uma pura demagogia quando se diz que se deve fazer isto e mais isto e que há dinheiro para isto e mais isto, e passa o tempo em que o dinheiro pode ser aplicado e o dinheiro não é aplicado e não é por falta de ambição. Quando sabemos que um país como Portugal, com as carências que nós temos, está hoje, dia 14 de outubro de 2021, 10 meses depois de ter encerrado o quadro comunitário que encerrou no final do ano passado, estamos já naquela fase do que se chama o overbooking ou a reprogramação, está hoje ainda com cerca de 40% de dinheiro por executar. 7 anos de quadro comunitário e fomos capazes de executar apenas pouco mais de 60% do dinheiro do quadro comunitário. E ao mesmo tempo que isto está a acontecer, estamos nós na Europa a negociar mais dinheiro para o próximo quadro comunitário. E estão os europeus a dizer-nos, vocês não gastam o que têm, não gastam o que nós vos atribuímos, não conseguem gastar a totalidade do dinheiro que aí têm e querem mais para o quadro seguinte? E enquanto nós não tivermos a percepção de que os processos de fiscalização têm que ser processos sucessivos ao longo de toda a tramitação e de toda a obra, e não processos iniciais altamente complexos e burocratizados para infernizar a vida de toda a gente, dar réditos grandes aos advogados, que esses, na verdade, têm sempre esta vantagem de ter que acompanhar os processos em toda a sua tramitação.
permitindo que as impugnações judiciais se transformem em armas de arremesso e em instrumentos de negociação, então nessa altura nós teremos um país mais desenvolvido. Não é possível pedir que ao mesmo tempo tenhamos, e daí a hipocrisia com que no Parlamento muitos se comportam, não é possível pedir com que simultaneamente tenhamos agilidade nos procedimentos e depois de cada vez que se tenta simplificar um bocadinho a contratação pública, vêm os extremismos dizer que isto é para facilitar a corrupção. O que está corrompido é o seu raciocínio. Estão a infernizar a vida das pessoas, estão a infernizar a vida das instituições. E depois conseguem fazer aquele discurso lamorioso de que coitadinhas das pessoas que lá fora precisam de uma habitação e era preciso tão rapidamente construir-lhes uma habitação. E a seguir nós pegamos na lei e demonstramos que para construir uma habitação precisamos de 2 anos e meio. Entre o início do procedimento e a entrega da chave à pessoa. Enquanto o país viver esta hipocrisia, em que alguns semeiam os extremismos pela direita, dizendo que é tudo corrupto, e outros semeiam os extremismos pela esquerda, tentando dar a ideia de que é preciso mecanismos muito complexos para evitar a corrupção continuará a existir tranquilamente e nós andamos a fazer de conta que temos leis que nos protegem da mesma. Aquilo que era imperioso era termos mecanismos de fiscalização sucessiva, mecanismos de fiscalização contínua, que ao mesmo tempo permitissem agilizar os procedimentos, mas verificar paulatinamente os procedimentos, mês a mês, trimestre a trimestre, semestre a semestre, o que for, mas que permitissem que as coisas se agilizassem. É uma vergonha para Portugal, que ao mesmo tempo tenhamos tantas dificuldades em centros de saúde, em escolas, em hospitais, em equipamentos públicos como piscinas, pavilhões, o que for. Ao mesmo tempo tenhamos tantas debilidades em equipamentos que deveriam servir as pessoas e ao mesmo tempo tínhamos 40% de um quadro comunitário inteiro por gastar, pelo emperrar de um procedimento jurídico, pelo emperrar de um procedimento burocrático. Isto não serve para desculpa, nem serve como desculpa. Serve, em primeiro lugar, para dizer o caminho de Arcozelo foi o caminho correto. E as pessoas, quando percebem o caminho, aderem ao caminho como aqui se percebeu. Não é preciso ter obra feita à pressa ou para português ver para obter a confiança das pessoas. A senhora Presidente da Junta, além de todas aquelas obras que a Câmara pagou e que significam para aí metade do orçamento municipal todos os anos, a senhora Presidente da Junta tem um mapa grande, naquelas folhas há não sei quantos, enorme, todo colorido, e o povo mesmo assim confiou nela. Porque sabe que a vida não se faz na gestão do dia-a-dia, mas faz-se no planeamento integrado. A nossa freguesia de Arcozelo, ou a nossa cidade de Vila Nova de Gaia, ou o nosso país, não crescem por impulsos de quem acorda bem disposto e hoje vai fazer uma coisa. Cresce pelo trabalho contínuo, diário, discutido com a população. Porque sim, uma parte do master plan também demorou porque foi discutido com a população. Porque o plano não é feito para a população. O plano é feito com a população. E isso faz toda a diferença. E agora vamos avançar. Mas sabemos que quando estivermos a construir o quartel, estamos a construir o quartel no quadro de um projeto integrado. Quando estivermos a construir a IPSS, ou a Junta de Freguesia, ou o auditório, é no âmbito de um plano integrado. Temos a certeza de que vamos ser capazes de fazer tudo em 2 ou 3 anos? Não temos. Mas temos a certeza de que vamos fazer tudo direitinho, de forma organizada, para que se saiba que Roma e Pavia não se fazendo num dia, quando estiverem prontas, estão organizadas. Respondem devidamente àquilo que foi o diagnóstico e o plano. E eu quero agradecer à senhora Presidente da Junta e aos seus autarcas, aos autarcas desta freguesia, por esta visão que eles tiveram. Porque eu sei que ela tomou posse em 2017.
O primeiro ímpeto de um Presidente de Junta que toma posse em 2017 é querer fazer nos primeiros 3 meses tudo aquilo que acha que é necessário para a freguesia. Primeiro não o pode fazer porque não tinha propriamente uma situação extraordinária. Depois não o podia fazer porque a lei não permite. E depois fez e muito bem. Não o podia fazer porque isto não é para fazer à toa. Porque isto não é para fazer por impulso, não é para fazer por inspiração. Isto é para fazer com regra, com planeamento, com inteligência e com a participação das pessoas. E agora chega a altura de transformar o mapa colorido nas obras em concreto. E é para isso que nós estamos cá. E se eu venho à tomada de posse, não é para vos fazer perder tempo, coisa que já terminarei e esgotarei, não é para vos fazer perder tempo, também não é para ficar muito depois, porque eu tenho já que sair, porque o Sr. Presidente da Junta disse que queria dar-me uma palavrinha, eu tenho mesmo já que sair, mal termina a intervenção e antes que ela saia daquele lugar onde está, e se às vezes houver algum problema, confio que os colegas deem um jeitinho na cadeira para ela não poder sair. E eu quero sair agradecendo-lhe quero terminar agradecendo-lhe este empenho, este trabalho, esta visão, que é uma visão pedagógica até para outros Presidentes de Junta, que é uma visão pedagógica para a população e que, como se viu, a população entende. Há quem ache que só se angariaria votos se fizermos coisas muito rapidamente e assim muito espampanantemente. Aqui mostra-se que o povo, o cidadão que vota, o cidadão que se interessa pela vida pública, não está à espera apenas de fogo de artifício. Percebe quando as coisas estão a ser trabalhadas no gabinete. Percebe que as coisas não surgem da inspiração momentânea, mas surgem de muito trabalho burocrático, administrativo, que tem que ser feito previamente. Percebe que isto não é uma empresa, é uma autarquia. E que, num tempo em que qualquer vírgula que falta num contrato dá logo origem a suspeições, respeitar as regras e respeitar a lei, mesmo quando não concordamos com ela, é um imperativo absoluto. A minha presença é para assumir este compromisso de agradecimento, que também resulta do agradecimento, pela forma como a freguesia encarou este processo. Não tinham que fazer um primeiro mandato a asfaltar tudo e mais alguma coisa, a rasgar ruas, a criar edifícios no meio do nada, só para dizer que no primeiro mandato fizeram muita coisa. Nós não somos marcados por aquilo que fazemos no imediato. Nós somos marcados por aquilo que é o nosso legado. E o nosso legado não se constrói de um dia para o outro. O nosso legado constrói-se com cabeça, tronco e membros, com ideias claras e discutidas com a população. A senhora Presidente da Junta e os demais eleitos foram eleitos, mas não são os donos disto tudo. Não são os donos da verdade. Não têm neles a sapiência total. E quando decidiram discutir o Master Plan, não decidiram protelar o Master Plan. Decidiram fazer participar as pessoas. E hoje, acho que estamos em bom caminho. Por um lado, resolvendo questões estruturais da freguesia, como a via férrea, com os equilíbrios que têm que ser resolvidos, com os equilíbrios que se sabe que nunca contentam toda a gente, mas com, ao mesmo tempo, a pedagogia de dizer que há coisas que não há nada a fazer mesmo que não seja aceitar, porque são inevitáveis. Mas também reconhecendo que, em muitos casos, coisas que pareciam inevitáveis tornam-se melhores depois da participação das pessoas. E assumindo hoje que temos agora 4 anos pela frente para mostrar o que valemos. Se fizemos aquilo que era a gestão do cotidiano, ao mesmo tempo que trabalhamos no planeamento, está na altura de continuar a fazer a gestão do cotidiano e transformar o planeamento em ação concreta. Ninguém se sente orgulhoso de ter um quartel da GNR na situação miserável que tem em Arcozelo. Ninguém se sente orgulhoso de ter uma junta de freguesia que incompatibiliza grande parte do futuro de uma IPSS que pode ser absolutamente estruturante para esta terra. Ninguém compreende que a freguesia não tenha um polo de atividade cultural a partir do seu próprio espaço sede administrativo. Agora, não façamos aquela injustiça, que é verdadeiramente uma injustiça, de achar, não tendo feito nos 20 anos anteriores aquilo que podia ter sido feito, de achar que agora nos 4 anos seguintes é possível fazer tudo aquilo que não foi feito.
tenhamos a noção de que somos um país sustentável e de que para ser um país sustentável não se faz de um dia para o outro nada, a não ser asneiras. O que se faz é paulatinamente. E se fizermos paulatinamente, estamos todos no mesmo caminho e na mesma sequência. É o que eu desejo, é que todos participem. Os que foram eleitos com mais votos ganharam, estão aqui sentados, vão gerir a freguesia, têm a partir de hoje que ser fiscalizados da forma mais clara e mais intensa que vocês puderem. Os que não estão aqui sentados e estão na Assembleia com as várias votações. Aquilo que cada um teve é a honra de servir a freguesia. E aquilo que cada um vai fazer é, com o seu trabalho, honrar os votos que teve, independentemente do número de votos que teve. E se Arcozelo der este exemplo, vai também demonstrar que a nossa democracia está a crescer. Quase a chegar aos 50 anos do pós-25 de Abril, vamos demonstrar que, afinal, é possível ter uma democracia forte, mas em que ser partido não vencedor não significa ser partido da oposição. Significa ser partido ou eleito com posição. E ter a humildade de reconhecer que, em muitos casos, como já me aconteceu quando estava na oposição, em muitos casos o que estava a ser feito, estava a ser bem feito. Esta ideia maniqueísta de que os que ganharam vão fazer e os que perderam vão estar contra, é uma ideia que não nos faz crescer como país. Saibamos aproveitar a oportunidade de, em pleno século XXI, fazer crescer a democracia, fazer crescer a freguesia de Arcozelo e fazer crescer o concelho de Vila Nova de Gaia. À senhora Presidente da Junta e à minha equipa, compete trabalhar para que no final dos 4 anos, cada um de vós possa dizer valeu a pena. E aqueles que ficaram em casa, que não votaram, que se abstiveram, ou porque são preguiçosos, porque temos cidadãos preguiçosos, ou porque são irresponsáveis, porque são os mesmos que faltam às reuniões de avaliação dos filhos de 3 em 3 meses nas escolas, ou porque não participam e não sabem participar, porque são aqueles que faltam às reuniões de condomínio e nem o botão do elevador conseguem resolver, mas querem que nós resolvamos o problema da pobreza à escala mundial. Ou porque, por e simplesmente, estão desiludidos, não gostam da política, não gostam dos políticos e, em alguns casos, têm boas razões para isso, por qualquer destas razões não votaram, pela nossa ação, nos próximos 4 anos, sermos capazes de demonstrar que vale a pena votar, vale a pena participar na vida democrática, porque se nós formos abandalhando a participação democrática, ou porque não acreditamos, ou porque já está ganho e não é preciso ir votar na Maria Adelina porque ela já ganhou, aquilo que nós verdadeiramente estamos a fazer é cavar um fosso na democracia e a permitir que os extremismos tomem conta do debate político. E quando isso acontecer, como se viu no Brasil, com Bolsonaro, como se viu nos Estados Unidos com Trump, como se viu em Itália com Salvini, então nós vamos chegar a esse momento, vamos querer recuperar o tempo perdido e vamos perceber que não vai ser fácil. Não só não vamos de um dia para o outro recuperar o tempo perdido, como aquilo que foram os danos que ocorreram vão ser, em muitos casos, reversíveis a longo prazo apenas. Saibamos, por isso, cultivar o que temos, cultivar a democracia que temos, participar nela e enriquecê-la, e não, aburguesados, dizer, bom, isto já está a correr, portanto, deviam era fazer mais, eu não tenho nada a ver com isto, eles que resolvam que eu não gosto da política. Eu também não gosto de muita coisa. Mas acho que a nossa obrigação é, gostando ou não gostando, como eu não gosto da lei e da burocracia, é participar, é fazer o melhor que nós podemos, porque se os melhores ficarem em casa, e nós acreditamos que os que estão aqui de todas as franjas partidárias são os melhores, se os melhores ficarem em casa, nós seremos governados pelos que sobram. E os que sobram não serão seguramente os melhores. Um bom trabalho para todos na Assembleia de Freguesia, um bom trabalho para todos na Junta de Freguesia e o compromisso do município de que continuaremos a olhar para a Freguesia de Arcozelo como para as demais 15 ou 24 ou para as mais 14 ou 23 freguesias, conforme queiram, mas com uma atenção que é uma atenção de equilíbrio. Equilíbrio naquilo que é um investimento que tem que ser distribuído pelo Conselho. Equilíbrio naquilo que é aquilo que me parece ser a necessidade de majorar aqueles que foram ao longo dos anos ficando um bocadinho mais para trás
E acho que, desse ponto de vista, Arcozelo pode contar com o empenho do município, não só para valorizar os objetivos que têm materiais, mas também para fazer puxar as pessoas para cima. Vejam como a senhora Presidente da Junta é ambiciosa. Em tantas páginas de discurso, falou apenas num parágrafo da educação, da ação social, porque verdadeiramente hoje temos o orgulho de olhar para as nossas escolas e sentir que os nossos filhos estão bem entregues. Nem sequer deu grande importância à proteção civil, porque é dado adquirido que tenham uns bombeiros extraordinários na sua terra. Ou seja, nós só pedimos aquilo que não temos. Um bocadinho como Variações. Eu só quero... Um bocadinho como Variações. Explica no seu poema. Eu acho que nós precisamos de fazer um discurso partido em dois. E é o que eu julgo que a Presidente Maria Adelina fará em 2025. E eu aí estarei para ouvir mais lá na fila do fundo. Fará em 2025, que é dizer aquilo que nós pretendemos, mas nunca nos esquecermos do enorme orgulho, da enorme vaidade que nós temos em sermos quem somos, em sermos portugueses. E no meio de tanta tropelia que vai acontecendo por esse mundo fora, nós afinal neste cantinho estarmos felizes no quadro daquilo que é um país extraordinário como Portugal. De, apesar de tudo, termos um Estado que nos protegeu durante 1 ano e meio na pandemia, o que faz com que hoje já nem sequer se fale de pandemia. A não ser enquanto temos que obrigatoriamente colocar a máscara. Mas já nos cumprimentamos de mão e não andamos a higienizar a mão tantas vezes. Temos um Sistema Nacional de Educação que nos ajuda, que ajuda os mais pobres a poder serem doutores. Um sistema de pensões e reforma que leva a que os idosos não sejam os mais pobres dos pobres. E temos muito para percorrer, muito para continuar. Olhando para a frente, mas não esquecendo que temos 900 anos de história. Um país extraordinário. Saibamos equilibrar aquilo que queremos fazer com aquilo que já somos. E nós já somos extraordinários. Este país é fantástico. A cidade é maravilhosa. O sítio onde vocês vivem é extraordinário. Quem nos visita de fora, quem vai à Granja, à Guda, adora o que vê. E nós, como faz parte do nosso cotidiano, como tudo o que é bom faz parte do nosso cotidiano, tendemos a olhar com mais atenção para as coisas que estão mal do que aquilo que verdadeiramente nos devia orgulhar. E somos, por isso, uns eternos insatisfeitos. No século XIX, um grupo de escritores, por acaso os meus preferidos, organizaram-se para escrever sobre o país de então. Ficaram conhecidos como os vencidos da vida. Alguns mataram-se, suicidaram-se, como Antero de Cantal. Outros escreveram, e sempre numa lógica muito crítica e irónica, como essa de Queiroz. Mas, aos dias de hoje, nós temos que ser capazes de sentir que não está tudo feito, que há ainda muitas imperfeições, que temos ainda muito para fazer, mas ter um enorme orgulho no que somos coletivamente. Mais não fosse, porque a pandemia mostrou que antes de vir o Estado fazer o que quer que fosse pelas nossas instituições ou pelas nossas famílias ou pelas nossas empresas, fomos nós, organizadamente, em rede, com as juntas de freguesia, com as associações de pais nas cantinas a produzirem refeições que eram entregues em casa de idosos, isolados, com pessoas que se disponibilizaram e estavam em teletrabalho para dar 1 hora ou 2 para apoiar as famílias mais carenciadas. Com gente voluntária que se disponibilizou a ir buscar os testes e os exames à casa do professor e levá-lo à casa do aluno e depois devolvê-lo à casa do professor, no caso dos alunos que nunca chegaram a ter computador. Fomos nós que fizemos com que o nosso país tenha sido aquele que atingiu em primeiro lugar em todo o mundo os 85% de vacinação. Nós temos que ter orgulho em nós para podermos construir o futuro. Porque ninguém constrói o futuro na base da constante insatisfação, da constante lamúria, da constante lamentação. Nós temos orgulho no que somos e temos a vontade de a cada dia sermos melhores. E é isso que eu me comprometo a fazer no dia-a-dia, trabalhar para que Arcozelo e Vila Nova de Gaia a cada dia seja melhor do que no dia anterior, mas sempre com um enorme orgulho e uma enorme alegria por no dia anterior ter sentido que já somos extraordinários e que podemos ainda ir mais longe se estivermos todos juntos, sem capelinhas, sem quintinhas, sem lógicas político-partidárias de circunstância e lutando todos e remando todos para o mesmo lado.
daqui a 3 anos e meio, 3 anos e 3/4, lá se aproximará a nova eleição. Lá cada um pegará nas suas bandeiras, nos seus programas e fará de novo campanha. Mas que até lá nós saibamos que a vida não é uma constante campanha eleitoral. A vida é um ato eleitoral que, depois de terminado, nos deve fazer irmanar num projeto coletivo. Essa é a vossa responsabilidade. A minha é tudo fazer para não vos desiludir. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, por este soberbo discurso, aliás, apanágio seu também. Antes de terminar, porque já chegou o membro da Assembleia de Freguesia que estava em falta, do Partido Socialista, chamo aqui à mesa para tomar posse Fernando Alberto Maia Oliveira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Vamos então agora ler a ata desta primeira reunião. Vou passar a palavra à primeira secretária para fazer a leitura da ata. Aos 14 dias do mês de outubro do ano 2021, pelas 18h30, no auditório do CRPG, Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, sito na Avenida João Paulo II, número 369, teve lugar, nos termos e para os efeitos do artigo 9 da Lei número 169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei número 5A/2002, de 11 de janeiro, e declaração de retificação número 9/2002, de 5 de março, a primeira reunião da Assembleia de Freguesia de Arcozelo, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Eleição dos vogais da Junta de Freguesia. Ponto 2. Substituição dos membros da Assembleia que foram eleitos para o Executivo e verificação da legitimidade dos substitutos. Ponto 3. Eleição do Presidente e do primeiro e segundo secretários da Mesa de Freguesia. A reunião iniciou-se sob a presidência da doutora Maria Adelina Gomes Guedes Pereira. Pelo ponto 1, eleição dos vogais da Junta de Freguesia, que apresentou uma proposta para a lista dos vogais da Junta de Freguesia constituída por Maria Cacilda Guedes da Silva Lopes, Tony John de Oliveira Pereira, Maria Armanda de Freitas Couto e Joaquim Jorge Moreira Leite. Apresentada à votação por meio de lista, nos termos regimentais, foram eleitos por maioria, com 7 votos a favor e 5 votos contra. E 5 votos brancos, perdão. Ponto 2. Substituição dos membros da Assembleia que foram eleitos para o Executivo e verificação da legitimidade dos substitutos. Em substituição dos elementos eleitos para o Executivo, tomaram posse e passaram a fazer parte da Assembleia de Freguesia os seguintes elementos a quem foi verificada a respectiva identidade e legitimidade. Maria Isabel da Silva Santos Fortuna,
73 anos de idade, casada, professora aposentada, residente na Travessa de São Velhos, número 79 desta freguesia e portadora do cartão de cidadão número 00969257, com validade até 17 de setembro de 2028. Fernando Alberto Maia Oliveira, 43 anos de idade, solteiro, empresário, residente na freguesia das Pedrinhas Brancas, número 197 desta freguesia e portador do cartão de cidadão número 11 26 52 73, com validade até 15 de maio de 2030. Alexandre Manuel Couto e Silva, 45 anos de idade, casado, gestor de clientes, residente na rua Doutor Milheiro, número 219 desta freguesia e portador do cartão de cidadão número 10885992, com validade até 15 de julho de 2030. Libânia Faria Monteiro da Silva, 67 anos de idade, casada, professora aposentada, residente na rua João Vilaré, número 681, primeiro andar esquerdo, desta freguesia e portadora do cartão de cidadão número 02992233, com validade até 8 de janeiro de 2030. Maria de Fátima Teixeira Moreira Santos, 73 anos de idade, viúva, residente na rua Maria Adelaide, número 434 desta freguesia, portadora do cartão de cidadão número 02872351, com validade até 21 de janeiro de 2030. Ponto 3. Eleição do Presidente e do primeiro e segundo secretários da Mesa da Assembleia de Freguesia. No início do ponto, o eleito Maria Adelina Gomes Guedes Pereira apresentou uma lista que veio a ser designada por lista A, que propunha José Miguel Duarte de Oliveira Gomes como Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Maria Isabel da Silva Santos Fortuna como Primeira Secretária e Libânia Faria Monteiro da Silva como Segunda Secretária. Não havendo outra lista a concorrer, foi esta posta a votação, por meio de lista, nos termos regimentais e aprovada por maioria, com 6 votos a favor e 5 votos em branco. Após a votação, a nova mesa assumiu a orientação dos trabalhos. O Presidente da Mesa apresentou cumprimentos à nova Presidente da Junta, aos membros do Executivo, deputados da Assembleia e a todos os presentes. Por fim, o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia tomou a palavra e, de seguida, deu a palavra à Presidente do Executivo da Junta de Freguesia. E, no fim desta intervenção, o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. A primeira secretária procedeu à leitura da minuta da ata desta Assembleia, que foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da Assembleia de Freguesia, cerca das 20h06, e da qual foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo primeiro secretário e pelo Presidente da Assembleia de Freguesia. Muito obrigado, Isabel. Posto isto, vamos encerrar então a sessão, sem antes agradecer uma vez mais ao CRPG a disponibilidade deste auditório e também à presença de todos por serem testemunhas da tomada de posse, quer do Executivo, quer da Mesa da Assembleia de Freguesia. Muito boa noite.